Fala aí, pessoal. Boa noite. Vamos chegando aí. Boa noite. Vou convidar o Fábio aqui para a nossa live. Deixa eu adicionar aqui. E aí, vamos dando boa noite aí. Boa noite quem tá chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, Opa, mestre. tudo bom? E aí, Fabião, tranquilo? Tudo tranquilo e você, Felipe? Tudo bem, cara. Tava na corrida aí, né? Eu vi que você estava na correria. Não, a gente teve. Eu dou aula, agora eu vou me apresentar com calma, mas eu estava numa aula agora rapidinho, mas já acabou. Maravilha. Fabião, é o seguinte, eu vou só dar uma apresentação rápida minha aqui, para quem não conhece, quem está aqui na nossa página. Eu sou Felipe Lucena, servidor público, consultor financeiro, e hoje eu trouxe um convidado muito especial, pessoal, que é o Fábio Fares, mais de 20 anos de mercado, mas eu quero que ele se apresente para vocês. Da minha parte, eu queria falar que o Fábio, como pessoa, é um cara excepcional, sempre disponível para responder dúvida, ajudar, sempre que eu precisei, ele estava ali e falou assim, não, cara, faz isso, aqui é assim. Sempre que eu precisava, Fábio, eu queria saber como é que funciona a questão do passaporte e tal. Sempre o cara estava disponível para me ajudar. Então, da minha parte, é um cara sensacional, mas vocês vão ver o tamanho do currículo do menino. Fabião, se apresenta aí pro pessoal. Boa noite, meu Felipe. Que é isso, meu? Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Não, então, meu nome é Fábio. Como o Felipe falou, eu tenho 23 anos de experiência no mercado financeiro, né? Eu comecei quando o mercado ainda era no barulho ali, no pregão, no Viva Voz, e fiz toda a minha carreira do lado institucional. E o ano passado a gente fez um curso juntos, né, Felipe? E Sim. esse curso virou uma turma de amigos que a gente foi começando a conviver e fazer um bando de coisa. E era um curso voltado à educação financeira. Então, ali, para mim, era um lugar que eu aprendi muita coisa, mas era um lugar que, quando a gente virou aquela turma, eu me sentia confortável para continuar ajudando. Uhum. Porque é gostoso isso. Sim. E foi engraçado que essa experiência me trouxe para onde eu estou hoje, entendeu? Que agora hoje agora eu sou muito mais um professor, né? Eu estou seguindo para esse lado de educação, agora na Avenue e numa outra empresa que eu tenho com uns amigos aqui de cursos também, que chama Quantese, e por causa de vocês, porque me mostrou que é gostoso demais, é prazeroso poder passar a minha experiência. Cara, e assim, foi ímpar a contribuição que você deu pra gente. Era como se a gente, o pessoal que fez o curso também, o Viver de Renda do Bruno Perini, eles tiveram aquele grande feedback que o Bruno dá, mas o Bruno Gomes, mas agora vocês que estão lá na equipe dele, mas nós tivemos isso pós-curso. Então o Fábio era como se a gente tivesse um colega de turma que está no nível do Bruno Perini, ali, no nível de professor, sabe? Um cara experiente, e o cara solucionava todas as nossas dúvidas, tirava dúvida, respondia, ajudava sempre que podia. Falava, Fábio, como é que funciona essa questão do mercado depois do fechamento, antes do fechamento? E o cara tinha todo o know-how para explicar como é que aquilo funciona. Então, para a gente, foi muito agregador, cara. Você só... Eu sempre te falo isso, você é sensacional, mano. Foi Não, top não. demais. É porque eu gosto, entendeu? E uma coisa que eu percebi que é muito prazeroso para gente que é do mercado. Eu fiz minha carreira no mercado, ver que finalmente o povo, o cidadão comum, né, que tem outra profissão, começou a se interessar por educação financeira. Porque educação financeira, depois que a gente aprende, depois de velho, muitas vezes, você vê como é essencial e você fala, puta, se eu soubesse disso antes, a minha vida poderia ser diferente agora, entendeu? Então, isso é muito importante. E ver que você pode ajudar alguém com a minha profissão é uma coisa que eu gosto, e você vê o impacto que você faz na vida das pessoas, é prazeroso. Então, assim, pô, foi muito gostoso. E o que eu falei na última turma do Bruno, né? Mudou minha vida, porque hoje eu estou aqui fazendo completamente outra coisa por causa disso tudo. Legal demais. Fabião, conta um pouquinho pra gente dessa. Você falou meio resumidamente aí de você ter trabalhado no mercado por 20 anos, mas conta um pouquinho da sua trajetória aí no mercado. O pessoal fica curioso, às vezes te conhece só do Instagram, ou te conhece só lá da monitoria do curso, mas não sabe a sua história. Você começou a trabalhar no mercado, formou em economia, como é que foi essa subida
essa ascensão que você fez aí no mercado financeiro? Quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer administração de empresa. E eu fui fazer administração porque, na verdade, eu queria fazer marketing. Mas aí, meu pai é engenheiro e meu pai falou, vamos fazer o seguinte, por que você não faz administração que é mais abrangente? E lá você vê se marketing é o que você quer fazer, e aí você, depois da funil, se especializa, né? Eu falei, tá bom. E comprei a ideia dele e prestei administração. E quando eu comecei a fazer administração, eu não gostei da faculdade. E aí eu pedi, falei, pai, eu estou pensando, eu quero morar fora, vou tentar alguma coisa. Eu tinha já um dinheiro guardado e tudo mais, eu vim para Miami fazer faculdade, tentar entrar na faculdade. E tinha, entre fazer a faculdade e fazer o curso de inglês para poder ter as provas da faculdade, eu morava no nos dormitórios lá da faculdade, e uma das pessoas que dividia o apartamento comigo era um suíço que trabalhava no mercado financeiro, no UBS. E a gente ficou muito amigo. E eu comecei a ver a vida mais dinâmica, o dia a dia mais ativo do cara. Ele trabalhava na área de investimentos, né? E comecei a me interessar. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, pô, eu quero trabalhar no mercado, eu não quero mais fazer marketing. E foi aí que eu comecei. Eu comecei no pregão, no meu segundo ano de faculdade. Eu entrei no pregão na época que você estava na gritaria. E fiz toda a minha carreira do lado institucional, na parte de operações, né, na mesa de corretora, onde você atende os clientes, você vai no mercado operar, igual hoje vocês fazem no home broker, a gente faz isso o dia inteiro, todo dia. Era o mercado Basicamente, de balcão, né? tinha balcão, tinha os eletrônicos, tinha a bolsa, então era isso. E só que a gente operava para cliente institucional. Então, assim, você tem seu dinheiro num fundo, aquele fundo está operando no mercado, ele está usando a minha corretora para acessar o mercado. E eu fiz minha vida nisso. Até o ano passado, quando fiz o curso do Bruno com vocês e foi acontecendo tudo isso. Hoje eu fui para o lado educador, né? Ajudar, Legal. ensinar as pessoas sobre o mercado. Legal. Hoje você dá aula na Quantity, que você falou. E Isso, qual que é a sua relação com a Avenue? Eu sei que você fez faculdade com o Lee, né? Você contou pra gente, você isso. falou revelando o pessoal. Fez faculdade com o Lee, que é o CEO, o criador aí da Avenue, para quem investe no exterior, deve conhecer a Avenue, que é uma corretora feita para brasileiros e é uma corretora americana. Então, eu já falei da Avenue, tem uma playlist no meu canal do YouTube ensinando desde a primeira remessa de dinheiro até você começar a comprar as suas primeiras stocks e rates lá. E eu falei bastante da Avenue. Conta um pouquinho dessa relação sua com a Avenue aí, que é importante para o pessoal que quer investir no exterior. Então, quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar do lado institucional, eu queria ir para a parte de educação, eu estava montando um curso de investir no exterior e aproveitando a minha proximidade com o Bruno, eu estava conversando com ele, ver se tinha algum sentido a gente fazer alguma coisa junto nesse aspecto, de fazer um curso. E foi quando ele entrou no Primo Rico. Então as conversas deram uma esfriada, tudo, e eu, como você falou, eu estudei com o Lee. Eu fiz faculdade com ele, né, na PUC, antes de eu ir para os Estados Unidos. Eu liguei para ele um dia, falei, cara, eu tenho um curso pronto para ensinar a investir no exterior. Vamos fazer alguma coisa? Ele falou, cara, olha que coisa, eu estou pensando que eu preciso ter um braço educacional aqui, vamos conversar? E a gente começou a conversar em fevereiro desse ano, achamos um projeto em comum e descobrimos uma coisa que a gente queria fazer. E agora, em maio, eu vim para cá e comecei aqui na Avenue, a gente está montando uma escola da Avenue que vai ajudar todos os brasileiros, não só como canal de investimento para o exterior, mas é uma escola que vai ajudar o brasileiro a navegar em todos os aspectos, desde decidir a investir, como investir, aonde investir e por que investir no Que exterior. legal. Hoje é uma necessidade, entendeu? Uhum. Nossa, legal demais. E já tem É. alguma data, Fabião, para o pessoal que tá louco aí já querendo fazer o curso contigo? Ou ainda Então, na está no projeto? verdade, não, a gente já está com o projeto estruturado. Eu acho que aí mais algumas semanas a gente vai começar a fazer um trabalho de divulgação, explicar o que é o projeto, como, porque não é um curso, a gente vai fazer uma escola. Então Entendi. vai ser uma escola, um braço educacional, onde a gente vai produzir conteúdo suficiente para o aluno entender
desde o básico sobre investimento, por que eu tenho que investir, como fazer um investimento, o que são os Uhum. investimentos, até navegar no mercado americano, por que eu tenho que ter uma conta no exterior, por que eu tenho que fazer isso, o dólar, tudo, tudo. Esse é o nosso projeto, que provavelmente, assim, lançar deve ser no segundo semestre. Legal. Não, maravilha. Legal demais. Fabião, vamos conversar um pouquinho sobre macroeconomia, que eu sei que é um tema que você manja demais, demais. E eu queria que você comentasse um pouquinho da questão do câmbio. Eu vi o Paulo Guedes aí dando uma entrevista falando que nós veríamos aí o dólar a R$ 3. O que você acha, a sua visão como analista aí macroeconômico, do câmbio para o Brasil nos próximos... É óbvio que é muito difícil acertar variação de moeda, né? Esse é o calcanhar de Aquiles dos economistas. Mas o que você vê aí no cenário macro para o dólar perante o real aí nos próximos anos aí? É aquilo que você falou, o câmbio é um bicho de sete cabeças, né? Mas olhando para o Brasil, o que a gente está acontecendo agora? Ontem o Banco Central aumentou os juros da taxa Selic, que a gente fala, né? Que é a taxa básica de juros. Ele subiu Uhum. mais 75 pontos, então ela estava em 3,5, ela foi para 4,25. E no comunicado depois da reunião, ele avisou, olha, mantidas essas condições, na próxima reunião eu vou aumentar mais 75 pelo menos. Então a gente está num momento onde a nossa taxa básica de juros está subindo porque a inflação está acima da meta. E o Banco Central tem como meta controlar a inflação. Então ele sobe os juros para trazer a inflação para baixo para a meta. Ok. Uhum. O que acontece? Com isso, tem mais juros no Brasil. Vamos olhar, a nossa taxa está em 4,25 com viés de subir mais na próxima reunião. Uhum. Os juros aqui nos Estados Unidos, hoje, o juro de 10 anos está pagando 1,5%. No Japão, os juros é zero. Em alguns países da Europa, o juro é negativo. O que os investidores falam? Eles falam assim, peraí, então eu consigo pegar dinheiro emprestado a zero de juros, porque eu vou no Japão, o Japão me empresta juros, ele quer me dar o dinheiro. E aí eu vou no Brasil e coloco nos juros do governo brasileiro, eu ganho 4,25%. Pô, eu sei que o Brasil é um país emergente, tem um pouco de risco, mas eu quero esse risco. Uhum. E veja bem, eu estou falando só da moeda no momento. Então isso já gera um fluxo de dólares sendo vendidos para virarem reais, para poder comprar títulos do governo, para poder aproveitar a taxa de juros do Brasil, que está muito alta contra os lugares que estão mais baixos. Por isso o câmbio tende a melhorar, porque tem gente vendendo dólar, o preço do real fica melhor. Ok, isso é o lado positivo da coisa, do ciclo de juros. Agora o Uhum. investidor vai falar assim, mas espera aí, você está me falando que nos juros americanos de 10 anos a 1,5, os juros mais seguros do mundo, porque os Estados Unidos nunca vai quebrar, não vai acontecer nada, é o melhor país. Então você está falando que assim, a minha segurança custa 1,5. E se eu for para um país que é bagunçado, tem o presidente, tem o outro maluco que fala que não respeita o fiscal, o político não sei o quê, eu vou ganhar 4,25? Alguns vão falar, pô, eu quero isso. Outros vão falar, não, é muito pouco para eu correr esse risco. É. Então, Compensa ficar na segurança. ficar na segurança. Então, o que acontece? O Guedes falar 3, legal, é o Guedes, ele tem que ser otimista. Quando você joga todos esses modelos e você percebe que a diferença que você vai ter de ganho, talvez para você, seja muito pequena, pelo risco Brasil, que é o político, fiscal, tudo mais, não tem todo esse amor, esse apetite. Por isso que tem o equilíbrio. O que eu acho? Eu acho que a gente vai ver o câmbio vindo virar 4 e alguma coisa, mas não dura, porque o ano que vem tem eleição. E a gente Ia está. comentar exatamente isso. Essa eleição extremamente polarizada aí, com um Exato. clima de guerra civil no Brasil. É. Então, eu Por acho isso que não pode. complicado Você também. concorda que 3 fica muito difícil? Fica. Para ir para 3, a gente tem que falar que a Selic vai para 2 dígitos. Só que a inflação não está desse jeito que a Selic precisa ir para 2 dígitos. Porque, no fundo, Felipe, essa complicação toda é só aonde o meu capital vai remunerar melhor.
e quanto de risco eu quero correr para ter essa remuneração melhor. E aí o fluxo de dinheiro que dita o tamanho, o valor das moedas. Se todo mundo quer comprar real, o real vai ficar mais barato. Por quê? Porque a venda de dólar vai derrubar o real, a cotação da moeda. Porque se todo mundo quer vender dólar, eu vou vender o dólar a 5, a 4,80, a 4,60, eu vou vendendo. E eu que quero comprar, estou vendo que todo mundo quer vender, eu falo assim, bem, se todo mundo quer vender, eu vou pagar só R$ 4. É tudo uma força, entendeu? Sim. É o que eu falo, assim, pouca gente sabe que qualquer investimento no fim das contas, principalmente falando de renda fixa, é emprestar dinheiro para alguém. Não tem Isso, boca. Se você faz um CDB, você está emprestando para o banco. É uma LCI, você está emprestando para o banco com a condição dele ter que investir no setor imobiliário. É Tesouro isso, Selic, você está emprestando para a União. Então, isso. qualquer tipo de aplicação de renda fixa é você pegando o seu dinheiro. Vamos supor que você tivesse, não fosse um investimento garantido. Você é um agiota. Vamos supor, um exemplo esdrúxulo. Você pega seu dinheiro, empresta para alguém num juro lá de tantos por cento, e essa pessoa tem que te pagar. Você pega lá um bem em garantia ou não pega. Mas Uhum, emprestar para um banco é a mesma coisa. Você isso, empresta para o banco, ele faz a análise da garantia para saber se ele vai te dar esse crédito, se ele vai te pagar bastante ou não, né? Porque quem tem muito dinheiro recebe mais taxas dos bancos, então eles querem que você aplique com o banco deles, não com o banco da esquina. Então ele faz essa análise de você e você empresta seu dinheiro para ele. Qualquer aplicação de renda fixa é emprestar dinheiro para alguém, não é isso? isso. Tudo se define a quanto que eu vou receber para o risco que eu Qual vou o risco? correr. É só isso. Perfeito. É só isso. Fabião, vamos continuar aqui. Eu estou com um esqueminha que eu preparei para a gente aqui. Tá? Pessoal, vai deixando o like aí, vai comentando. Fábio aqui, mandem perguntas aí no final da live, a gente responde as perguntas, tá? E me diz um pouquinho, Fábio, sobre. Eu sei que você está nessa correria, estava trabalhando no banco, então você não podia investir no Brasil, né? Uhum. Tinha essa cláusula aí de. Eu não sei como é que funciona essa cláusula, depois você pode explicar para o pessoal. Mas como é que tá os seus investimentos hoje? Você faz stock picking, você escolhe suas ações, você investe por ETF, faz uma alocação passiva. Como que você administra o seu patrimônio, conhecedor do setor econômico e macroeconômico que você é? Cara, eu sempre fui restrito para investir, porque quando você trabalha no mercado, por questões de ética, você fica restrito em N coisas, porque você tem acesso a muita informação que não é informação difundida para todo mundo. Uhum. Então, eu trabalhei 10 anos na BTG Pactual, a gente tinha lá uma lista que a gente recebia todos os dias de investimentos que a gente não podia nem olhar, porque o banco estava envolvido, o que é super normal, que chama, é para evitar que eu estou lá dentro, eu sei o que está acontecendo, eu não tenho uma vantagem sobre quem não sabe, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sempre fui restrito, então eu sempre busquei investir meu dinheiro de uma maneira passiva, porque eu não posso fazer muita coisa e não tenho tempo para fazer muita coisa. Então, por exemplo, hoje aqui nos Estados Unidos, eu prefiro manter a minha carteira. Aqui não existe juros, tá? Então não tem nenhum instrumento de juros que a gente use que rentabilize igual aí no Brasil. Uma renda fixa, E né? não tem, isso não existe. E como eu sou, por que eu não posso ter nada no Brasil? Porque quando eu saí do Brasil, eu avisei a Receita Federal o seguinte: olha, eu estou indo embora, então eu não vou mais pagar imposto no Brasil. O que eles fazem? Eles falam, então você não é mais residente fiscal aqui. Por quê? Já que eu não estou pagando imposto no Brasil, se eu for investir no Brasil, eu não posso ter os mesmos benefícios que um brasileiro. Eu sou visto como um estrangeiro. Porque, por exemplo, o imposto que o brasileiro paga é muito menor do que o estrangeiro. Tá? Então, por isso que eu não tenho nada no Brasil, porque eu teria que pagar mais imposto. E com a Selic a 2 também não valeria a pena. E os custos, o Brasil é um país fechado. Um gringo pessoa física para ter uma conta dentro do Brasil é um inferno. Então eu ouvi falar disso, cara. Diz que é muito É complicado, né? muito, muito, muito complicado. E é caro, os bancos não têm estrutura, porque como é uma conta ineficiente, o banco nem investe em sistema para ter estrutura, porque para que o gringo vai querer investir no Brasil? Ele não precisa disso. E é aí que entra o ponto de por que o brasileiro só quer investir no Brasil, entendeu? Porque o Brasil
em números, vamos por em escala, ele representa menos de 3% do mercado global. E os Estados Unidos hoje, ele representa quase que 73% do mercado global. Por que a galera quer se limitar a ficar nos 3%, se hoje é tão fácil vir aqui e poder navegar nos 73%? Entendeu? E além dos 73%, se a gente pensar que existem as ADRs, os Estados Unidos englobaria o mundo quase todo, né? Se você pegar Sim, aí que você sim. consegue investir na China utilizando ADR, você consegue investir num ETF que replica a Bolsa de Xangai, por exemplo, tem tudo aí. Qualquer instrumento Sim, sim, financeiro sim, a gente sim. consegue achar, né? Tem. E o que eu queria dizer é o seguinte, é interessante você falar sobre isso, porque você é um cara muito experiente no mercado, e em algumas consultorias que eu fiz, o pessoal fala assim, olha, mas eu não tenho tempo, sou servidor público, me dedico a... Eu falo servidor público porque muito do pessoal que atendo é servidor público. Servidor Tá. público, me dedico à função e eu não tenho tempo de ficar olhando notícia, nem nada disso. Falei, cara, vamos fazer uma estratégia para você fazer uma alocação passiva por meio de ETF. Você escolhe os mercados que você quer se expor e você se expõe de maneira na renda variável. Vai falar, mas eu não vou ter menor rentabilidade do que quem investe em ações diretamente? Mas você não Então, tem tempo. não dá para saber. Pode ser que sim, Não. pode ser, mas isso não é regra, entendeu? Às vezes, quem investe por ETF tem rentabilidade muito maior do que quem escolhe as próprias ações e escolhe a porcaria. Mas Então, muita gente não é tem esse nem medo, né? isso. Mas não é nem isso. Tem que dar um passo para trás. A primeira coisa, a primeira premissa para você investir o seu dinheiro é justamente para você preservar o seu capital, porque hoje em dia o mundo tem inflação. Independente de ser como aqui nos Estados Unidos, que ela é 2, ou no Brasil, que hoje ela está em 7, ou na Argentina, que ela está em 200, o mundo inteiro tem inflação. Então, o dinheiro parado está perdendo valor. Seja pouco valor ou seja muito valor, está perdendo. Então, assim, a primeira coisa, a primeira premissa para se investir é: eu preciso proteger o meu capital. Ponto. Em relação a quanto se quer ganhar, as pessoas elas têm os gatilhos errados na cabeça em relação a isso. Porque você não tem que pensar nisso, porque não existe nada fácil. Nada na vida é fácil. Mas quando o pessoal começa a investir, eles acham que eles têm que ganhar um bilhete da loteria todo dia. E não é isso. Você tem que, primeira coisa, ter uma estratégia que você vai se preservar, ter a disciplina de poder contribuir constantemente para isso, se policiar, porque é como a gente compara com uma árvore, né? Não adianta você pôr a melhor semente. Se você não regar, se você não adubar a terra, não cuidar, a árvore não vai crescer. Então também não adianta você pegar seu dinheiro e pôr num negócio achando que ele vai virar 10 vezes aquilo, mesmo que for um Bitcoin da vida, porque não é assim. Você não tá, tem que se preparar, entendeu? Eu adoro, para quem, ainda mais para quem tem que trabalhar, independente de ser servidor público, ser médico, ser advogado, e que Tem não pouco quer, tempo para acompanhar, né? exato, tem pouco tempo para acompanhar e não quer se especializar, ETF é o melhor negócio do mundo. Porque ETFs nada mais são o que todo brasileiro usa aí no Brasil, que são os fundos de investimentos. Só Sim. que a diferença é que eles estão listados na bolsa, eles são negociados como se eles fossem uma ação, então tem liquidez diária, são custos muito menores, não tem um monte de taxa que tem no fundo de investimento. E se você colocou hoje nele e amanhã você descobriu que você não quer mais investir naquilo, você só vende, você não tem que esperar mais nada. Exatamente. E ele tem isenção fiscal para um monte de coisa. Então, pô, para mim eu faço isso com o meu dinheiro. Simples Excelente. assim. Top, top. Eu falo bastante sobre ETF, alocação passiva, porque quem não quer viver cuidando do mercado, acompanhando notícia, acompanhando DRE de empresa, acompanhando, tentando fazer valuation, etc., é uma excelente forma de você se expor à renda variável, diversificado, porque você pega um ETF ali, que às vezes com 100, um S&P 500 lá, um SPY, um VUL, com 500 maiores empresas dos Estados Sim. Unidos. Então você está completamente diversificado e está exposto a um mercado global. Então é excelente o investimento por ETF, eu também gosto demais, tá, Fabião? Sim, sim. Pegando esse gancho, tá? Estou Uhum. fazendo um interrogatório contigo, mas é porque Não, não, manda quando eu, bala. quando eu trago alguém desse calibre para o meu canal aqui, eu quero escutá-lo mais do que falar. Por isso que eu não quero ficar conversando lorota aqui, que o pessoal está enjoado de me ouvir aqui no servidor investidor. Então eu quero ouvir você falar, beleza?
Então é o Pode falar. seguinte, o que eu queria saber de você é, o brasileiro tem essa questão de ficar investindo no Brasil. Brasil, Uhum. Brasil, Brasil. Eu não vou abrir conta no exterior, dá muito trabalho, tem que fazer remessa, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho desse risco internacional, esse risco global que você enxerga de ficar só no Brasil. Porque tem gente que fala assim, não, é melhor você ficar um ano investindo no Brasil, aí você aprende como que funciona a renda variável e depois você abre a conta no exterior. Para mim, isso é a maior bobagem que existe. Então é o seguinte, abre uma conta no exterior hoje, ainda mais na Avenue, tudo em português, você manda seus documentos para lá, faz um Pix, não sei se você está fazendo Pix já, mas faz um TED Tá até que fazendo tem que Pix, fazer, tá faz um fazendo Pix Pix. para lá, o dinheiro cai lá, você converte na hora que você quer para dólar e já compra uma ação da Avenue, da Amazon, do que você quiser lá, entendeu? Então, fala um pouquinho desse risco de você ficar só no Brasil, para os brasileiros, e por que é tão necessário investir no exterior, atualmente, principalmente, né? Eu não digo que é risco, né, ficar só no Brasil, mas vamos olhar aí de fevereiro do ano passado para cá, quando veio o Covid, né? O dólar, a moeda perdeu quase 50% de valor, né? Porque ela estava em 3 e alguma coisa e chegou a 5,80, entendeu? Então, perante o mundo, e hoje o brasileiro viaja, faz um monte de coisa, a gente empobreceu quase que 50%. E não só isso, a gente está hoje rodando com uma inflação de 8%. Então, além dos 50% que a gente perdeu contra o mundo, só de estar dentro de casa, seu dinheiro ainda perdeu mais 8%. E aí, para não entrar num contexto pior ainda, a gente está falando em 2022, a gente vai ter que olhar o roto com o rasgado concorrendo à eleição, porque só tem eles, o roto e o rasgado. Aí eu te pergunto, você se sente confortável com o seu dinheiro todo aí? Sabendo que foi o que você falou, hoje em dia, eu comecei no mercado em 98, não tinha pessoa física investindo. Eram só institucionais, não existia o mercado de pessoa física. Hoje eu vejo essa quantidade de pessoa física, eu falo, a gente está chegando no começo da mudança, porque quando você aprende o impacto que as decisões erradas que os outros tomam, mas que mudam a sua vida, doem no seu bolso, você vai atrás de soluções para você melhorar a sua maneira de colocar as pessoas para não machucarem mais o seu bolso. O bolso dói muito mais do que a consciência, do que qualquer outra coisa. Então, vendo essa galera atrás de educação financeira, eu falo, cara, isso é demais, porque pode ser o começo da mudança desse país. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos por causa disso. Porque eu tive a oportunidade de falar, cara, eu posso tirar meus filhos daí para eles crescerem melhores. Eu fico triste, porque eu preferia estar aí. Mas eu não achava que aí era o lugar que eu queria criar meus filhos. E o que você falou, me fez pensar um pouquinho aqui, é que, principalmente, eu acho que o que você falou tem a ver com eleição, né? Não fazer nada, às vezes, é pior do que se você fosse lá fazer alguma coisa para algum lado. Então, a decisão que você deixa de tomar, então, às vezes, eu voto em branco porque eu não gostei dos candidatos, não vou. A decisão que você deixa de tomar de escolher o menos pior, pelo menos essa decisão, ela, quando você terceiriza ela, ou É. seja, você deixou em branco, alguém vai tomar essa decisão. No fim Não, das contas, você vai sofrer um impacto igual ou talvez pior. eu concordo, mas assim, cara, um dos motivos que eu dei minha cara na internet é porque eu fui estudar as pessoas boas e eu conheci na internet o Ícaro de Carvalho. E ele mudou minha vida em um aspecto. Eu era o cara que brigava com todo mundo por causa de meios, direitos, política, essas coisas. E, cara, na boa, o Ícaro falou, cara, minha pátria é minha família, eu quero que se for do mundo, entendeu? Eu vou trabalhar que nem um louco, como eu faço até hoje, para não depender de ninguém. Eu não voto, fazia tempo que eu não votava no Brasil, e eu desisti do Brasil justamente por causa dessa baderna toda, entendeu? E eu acho É, que é muito bagunçado. eu vejo a galera hoje investindo em educação financeira, eu fico feliz porque foi o que eu te falei. É o primeiro passo para a mudança. E isso é excelente, porque dói no bolso. E quando a gente toma consciência do nosso bolso, a gente vai querer ser cada vez melhor. E, e isso é bom, porque a gente sabe o peso das nossas decisões. Então, cara,
Eu fico feliz que a galera está aí querendo aprender, que você está ajudando quem quer aprender a tomar um rumo e saber que o nosso dinheiro é muito maior do que qualquer outra coisa, porque ele provém para a nossa família segurança, comida, conforto. Ponto. E você, uma coisa que eu queria falar, que às vezes você falando aí, eu penso muito sobre a seguinte questão. Para o pessoal que é servidor público, então trazendo um pouquinho para o meu nicho específico, Uhum. nós temos uma concentração de renda que é do Estado, ou da União, ou do município, mas é de um órgão público. Então, nós vamos deixar com que nossa aposentadoria, ou seja, nossos últimos anos da vida, onde nós vamos precisar de mais renda para remédio, para médico, para não sei o quê, dependa também do Estado, ou seja, do INSS, que é uma baita pirâmide financeira, ou você quer começar jovem, ou velho, ou com 40, ou com 100, ou com 50, etc. Ou você quer começar em algum momento, fazer a sua própria previdência, que seja previdência, vamos utilizar essa palavra, mas fazer o seu pé de meia para que você possa lá não depender do Estado. Então, se eu dependo do Estado para o meu salário e também dependo do Estado para a minha aposentadoria, o Estado pode me ferrar, Sim. entende? Então, Uhum. é nisso que eu penso. Eu falo, pessoal, tem que começar a investir. Você já está concentrada a sua renda. Se você não tem outra fonte de renda sendo servidor público, você está completamente concentrado. Você tem que sair pelo menos para a sua aposentadoria, para ter um futuro para sua família, para você poder eventualmente levar seu filho na Disney um dia. Porque se o Brasil continua nessa perda de poder econômico, como a gente viu aí, 40% de poder, de perda da valorização da moeda frente ao real, frente ao dólar, ninguém nunca mais vai para Disney. O servidor público aí, quem ganha um salário mínimo, 2 salários, aí nunca mais vai para Disney, esquece. Vai visitar, como diz o Paulo Guedes lá, Beto Carreiro World, no máximo, se você pegar um ônibus de excursão, né? Então, esquece isso aí. Então, eu falo bastante isso. Pessoal, tem que começar a investir e não tem boca, tem que ir para frente, né? Sim. É isso aí. Porque é Uma questão... difícil, né? É difícil. Fazer dinheiro é difícil. Então vamos cuidar do que a gente faz, né? E a primeira regra do Buffett, né? Proteger o patrimônio, né? Depois pensa em aumentar. Vamos Mas proteger o sabe patrimônio. que é engraçado, Felipe? Porque eu moro aqui faz tempo, então, assim, o vocabulário no Brasil está errado. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa mudar. Porque no Brasil a gente fala em ganhar dinheiro. E você não ganha o seu salário. Você trabalha que nem um cachorro pelo seu salário. Então, ó, aqui nos Estados Unidos, eles não te perguntam quanto você ganha, eles falam quanto você faz. Uhum. Entendeu? E muda na sua cabeça uma história dessa, entendeu? Porque ganhar, você não dá valor. Quantas vezes você não ganhou um presente de Natal que quebrou no dia seguinte? Porque era um presente de Natal, você ganhou, foi um presente. Veio de Agora, graça, foi de agora graça. lembra de alguma coisa que você trabalhou e comprou, quanto carinho você não tem por ela? Quando você bate o carro, por exemplo, né? Por isso que a parada é o fazer, entendeu? A gente tem que mudar isso na cabeça. Não é que você ganhou, você fez o seu salário. Você fez o seu dinheiro. O ganhar fica muito espaço. Assim, eu vou perder. É o que acontece hoje. O cara soa para ganhar o dinheiro dele, aí um maluco abre uma live, fala que o papel vai a 50, o cara vai lá e põe a vida dele no papel. Sem nem saber o que é a porra do papel. Pode ser um papel higiênico para limpar o rabo. Ele não sabe. Ele põe o dinheiro dele. Não pode ser assim, cara. E essa mentalidade de ganância tem muito a ver com a educação financeira, né? É o que a gente está fazendo aqui. Você Isso. tem a visão de primeiro pensar quanto eu posso ganhar antes de pensar quanto eu posso perder, você já começou com o pé atrás. Porque você fala assim, cara, nossa, fulano entrou, fez 5.000 opções. Eu vou entrar aqui agora, vou comprar tudo de put de bova, porque vai É. cair, porque subiu demais. Aí você vai lá, vai no exercício e tama, né? Não é brincadeira, não. Não dá para entender. Eu juro que eu não entendo essas coisas. Mas vai, vamos seguir o roteiro aí. Pode, Não, manda mas tá aí, legal, mas a live é para isso mesmo, Fabião. fica Irmão, é o tranquilo. seguinte, que eu queria te perguntar. Uma pergunta pessoal minha, não tem muito a ver com o nosso conteúdo, mas eu queria saber como que é visto o servidor público. Eu não sei se tem essa questão de concurso nos Estados Unidos ou se não tem, e como que é visto para a sociedade americana. Porque no Brasil, na minha opinião, eu vou falar um pouquinho sobre isso, na minha opinião, existe uma generalização muito burra. Então, quando eu generalizo, falo assim, porra, servidor público é tudo vagabundo,
é tudo bandido, é tudo corrupto e não faz porra nenhuma e ganha um monte de adicional e penduricalho. Veja, existe servidor público assim, como existe médico assim, padre assim, e etc. Mas o problema é falar assim, ó, servidor público ganha tantos milhões. Aí você pega, cara, o custo de um deputado daria para colocar, sei lá, 100 professores municipais nas escolas públicas. Então, quando eu falo assim, servidor público tudo ganha demais, eu estou te falando que o policial militar, o soldado, ganha muito. Eu estou falando que o soldado do exército, que entrou agora, também ganha muito. Eu estou falando que o guarda, passou no Felipe, concurso lá para... é muito ganha muito. Então, simples assim, é isso. uma Não, generalização, o professor, o enfermeiro, todo esse isso não, pessoal não foi é. lá, passou no Não é. concurso e... Né? É muito simples isso. O Tudo que você me começa fala dessa não, visão aí? No... tudo começa na educação. Porque é muito fácil. Você tem que entender. Para o brasileiro comum, primeiro, a gente vê que o imposto não vale nada, porque você paga um monte e não tem nada de volta. Começa por aí. A segunda coisa é que sempre que tem um problema, qual que é a manchete? Funcionalismo público aumenta o salário. Fulano canetou e o funcionalismo público não sei o quê. Funcionalismo público tem 60 dias de férias. É o que vendem. Como que o resto vai gostar de vocês, sendo que a gente trabalha, paga imposto, tem 30 dias de férias, é ferrado o tempo inteiro, não tem o que eles falam da teta do Estado. Então, assim, não dá para generalizar. O problema é que, como falta educação num todo, as pessoas generalizam, entendeu? E que não está certo. A gente sabe que tem a casta podre, entendeu? E que é o creme de... E tem muita gente que faz a máquina rodar. Ponto. A gente sabe. Isso daí é o de menos. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei como funciona. O que eu posso falar é, o imposto, você não sente a dor. E olha, eu morei quase 7 anos num lugar que eu pagava 43% de imposto. Nossa. Entendeu? Só que você não sente a dor, porque meus filhos estudavam em escola pública, que eram as melhores dos Estados Unidos. Eu passei por 6 nevascas e nunca acabou a luz na minha casa. Eu morei em São Paulo, em Alphaville, ameaçava garoar, acabava a luz, alagava, entendeu? Uma história, eu lembro, no nosso primeiro inverno nos Estados Unidos, um dia eu cheguei em casa, minha mulher estava com uns 15 litros d'água na despensa. Eu falei, que porra é essa? Ela falou, não, porque minha professora de inglês falou que vai vir uma nevasca para a gente comprar água. Eu falei, você está de brincadeira, né, meu? Você acha que eu vim morar aqui para ficar comprando água porque vai nevar? Para, meu. Vai entrar num bunker. Pô, o que é isso? Não é coisa de americano, mas assim, não dá para generalizar, entendeu? O que eu sei é o seguinte, eu não sei como funciona, se é concurso, como que são as vagas. Eu sei que 90% dos órgãos que eu precisei usar foram excelentes aqui, a burocracia, eles são contra a burocracia, então tudo é fácil. Agora, o DMV, que é o equivalente ao Detran daí do Brasil, é o inferno na Terra. Tanto que tem um desenho brasileiro, um desenho gringo aqui chamado Zootopia, que é um desenho de um coelho com uma outra mulher que são da polícia. E os caras, quando eles vão no DMV pedir a placa de uns carros, os atendentes do DMV são os bichos preguiça, porque esse é o DMV. Entendeu? Retrata bem a verdade. É um inferno aquele lugar. A gente acabou de mudar para Miami. Eu tenho que ir lá trocar a placa do carro, trocar nossas habilitações, porque tem que ficar do estado. Eu já tá me dando desespero. Eu não fiz isso até agora, porque, meu, é um inferno nesse lugar. Eu imagino. Top demais, mano. Que massa. Cara, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. O pessoal me perguntou bastante. Eu falei um pouquinho hoje no resumo dos mercados, que eu faço todo dia lá no YouTube. E eu queria até te agradecer, que eu vejo que você acompanha demais aqui minha página. Não sei se é porque nós somos amigos ou porque você gosta do conteúdo mesmo. Mas Não, é bom, cara. toda vez eu tô vendo você Eu acompanhar ali o incentivo. Insta, Sim. o YouTube, etc. E hoje eu falei um pouquinho lá da Selic. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa mudança de Selic. Você até falou um pouquinho, mas eu queria saber em relação aos fundos imobiliários. Porque até onde a gente aprende, subiu a taxa Selic, ou seja, se a taxa Selic, que é o investimento com maior segurança, está me pagando ali 4,25, e a previsão é que até fim do ano chegue a 6,
será que compensa eu investir em fundos imobiliários que vão me pagar ali 0,5%, 0,6% ao mês de rendimentos, né? O que você acha que essa subida da Selic aí pode impactar nos fundos imobiliários aí para o Brasil? A Selic está chegando no nível que já os fundos imobiliários vão começar a sentir. O problema é que a gente tem, por um lado, a diferença de taxa, né? Mas, por outro lado, a gente tem um mercado de FIIs que vem extremamente reprimido dado o Covid. Então, você tem que Shoppings, mensurar, principalmente, né? você tem que mensurar que tem muito FII que está amassado desde o Covid porque está em lockdown e vai ter um efeito mola de voltar para a normalidade, porque assim, olha, os Estados Unidos voltou para a normalidade. Eu não uso máscara há 3 semanas já, entendeu? Então, assim, voltou para a normalidade, o Brasil vai voltar, vai ter vacina aí, até setembro acabou essa brincadeira e pronto, está resolvido. Então, você tem que lembrar que tem muita coisa que está muito barata, que vai subir por inércia, o que não vai ser atrativo vai ser o dividendo. Por quê? Porque a Selic vai fechar o ano em 6,5%, 6, 7, e aí o FII vai apanhar. Então, você entendeu as duas forças? Esse que é o Sim. problema agora, é você entender que, de repente, você está comprando uma coisa barata, que o dividendo não vai ser legal. Outra coisa é Você você vai falar ganhar na assim, valorização da cota, né? o play vai ser, e muita coisa é isso, porque realmente a Selic já está chegando num nível que não vale a pena ter outra coisa a não ser Tesouro Selic. Ponto. É, concordo. Concordo plenamente. Eu acho que eu reduzi bastante minha posição em FIIs para investir em outros negócios. E no setor imobiliário, eu estou acompanhando bastante, até o Bruno tem o curso da irmã dele é sobre isso, mas eu já fazia isso há muito tempo, porque eu trabalho no judiciário, então eu acompanho de perto a questão dos imóveis em leilão, né? Então, Uhum. às vezes, alguns imóveis em leilão são interessantes você comprar, né? Sim, é porque é descontado, né? É descontado. E na segunda praça, que juridicamente ele não pode ser vendido a preço vil, né? Então, o Só deixa preço eu vil, ver uma coisa aqui, que o pessoal está falando que pode ser um sonho, ou que tomara que seja assim. Não é, pessoal, é matemática. Vamos pensar na matemática. A taxa de juros está subindo, hoje é 4,25%. Então, se você colocar R$ 1, R$ 10 ou R$ 100 nessa taxa, você vai a 4,25%. Um bom FII, eu não sei quanto é o cupom médio, até vi que o Bruno Gomes entrou na live aí e tudo mais. Eu não opero nesse mercado, mas vamos supor que um bom FII te pague 6% ou 5,5% de dividendo do ano. 0,5, 0,6 geralmente, por Por mês. Então, mês, vai né? dar mais ou menos... Vai dar 6%. Exato. A partir do momento que a taxa Selic está chegando no mesmo nível do cupom de dividendo que o FIT paga, por que eu vou correr o risco do FII, que, por exemplo, pode ser uma laje na Faria Lima, que por causa do Covid ficou vazia e ninguém pagou aluguel, se o governo, que vai me pagar sempre, está me pagando a mesma coisa? É matemática. Agora, por outro lado, tem um bando de FII que está literalmente amassado porque a economia está fechada. Então, assim, foi o que a gente falou. Alguns setores, a cota vai subir porque está amassado. Agora, o dividendo, quando a cota estiver mais alta, não vai ficar mais atrativo do que a taxa Selic. São duas coisas. Fica tranquilo, Edu. Já já você vai ficar sem máscara também. Todos nós, se Deus quiser. Eu estava comentando da questão do Uhum. imóvel em leilão, porque na primeira praça ele é vendido pelo valor da avaliação. Então, geralmente não compensa. Mas na segunda praça, se não houver comprador, ele pode ser vendido do valor, começa na metade do preço. Então, 50% do valor da avaliação, então eu avaliei sua casa em R$ 200 mil. Ela começa a ser vendida por 100. Então, se você compra um imóvel que está custando ali 50% do valor da avaliação, e às vezes a avaliação, inclusive, é antiga, eles não tomam esse cuidado de atualizar a avaliação. Às vezes a avaliação é 2017. Já peguei imóvel que a avaliação era 2017. Pô, são 5 anos praticamente, aí, 4 anos em que o imóvel foi avaliado. E fora isso, teve inflação, teve tudo mais, fazendo Uhum. com que o imóvel se valorizasse. E aí você compra por 50%, 60%, paga a taxa de leiloeiro, e é uma boa forma de você investir em imóveis também, né? Para segurar esse boom dos imóveis para se expor a esse boom dos imóveis que está acontecendo aí, né? Dá um trabalho, né? Não, tem que ter um know-howzinho, É. porque você precisa saber, porque já teve muito caso, por exemplo, de você
começar a investir nisso e o processo onde o cara foi citado, etc. O cara não foi citado, aí anula o processo, aí você tem que... Então, como eu estou nessa área do judiciário, eu tenho uma facilidade maior e até Entendi. passo alguns conhecimentos na mentoria. Mas tem que ter um know-howzinho, mas um setor interessante de se investir, né? É legal também. Uhum. Fabião, fora isso, eu queria te agradecer, tá? Agradecer demais. Vamos encerrar nossa live. E, pessoal, se tiver alguma pergunta, manda aí que eu vou pôr o Fábio para responder já aqui, aproveitar que ele está por aqui. E eu queria te agradecer demais pela disponibilidade, irmão. Tudo que você já ajudou aqui, tanto a gente aqui lá do Billions, tanto eu. Toda vez que eu precisei de você, você respondeu, foi muito solícito. Eu sempre te agradeço por isso. Você sabe disso, que eu tenho um carinho imenso por você. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal aqui da família Servidor Investidor, pessoal que ainda não investe ou que já investe, queria um afago aí de quem conhece muito do mercado. Deixa uma mensagem pro pessoal e como o pessoal te encontra aí, além do Instagram aqui, tá? Eu agradeço, Felipe. Pô, obrigado pelo convite aí para a gente vir bater um papo. É sempre gostoso conversar com a turma. Cara, eu estou no Instagram agora, né? Agora que eu sou uma pessoa livre dos compromissos do lado institucional. Então é o @Fábio Fares _, porque já não tinha mais o ponto Fares, o sem Fares. E, cara, a minha mensagem, o que eu posso falar é estudem, vamos buscar conhecimento no mercado, entendeu? O mercado é muito bom, é legal, não é uma loteria, mas quanto mais conhecimento vocês têm, é melhor em todos os aspectos, porque quando mexe no bolso, dói. E aí a gente não quer sentir essa dor de novo, entendeu? Então, busquem conhecimento, vão estudar, que todas as nossas decisões ficam melhores. Beleza, irmão? Obrigado por tudo. Ó, pessoal, quem quiser continuar tendo um conteúdo legal aqui na página Servidor Investidor, a gente fala um pouquinho sobre investimentos, fala sobre o servidor público. Então, a gente fala também sobre cripto, né? Pode ser um tema da nossa próxima live aí, Fábio, sua visão sobre cripto. E então, quem quiser, continua seguindo aí. Também temos o canal no YouTube, tá? E um abraço a todo o pessoal do VR que está acompanhando aí. E o Maurício Berenella também, o Mal também está por aí, o mestre das commodities, um abraço para ele. E é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Até mais.